irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amados. Estamos aqui para mais um estudo da nossa escola bíblica. Estamos estudando uma nova revista. Esse trimestre vamos estar falando da mordomia cristã sobre a ótica da generosidade. Nesse estudo, nós vamos estar falando de duas lições. A lição de número 2 e depois vamos estar falando também da lição de número 3 para nós acertarmos a nossa grade de estudo que está com uma semana atrasada. Então foi dada essa incumbência a mim e como servo obediente nós estamos aqui assim para estarmos ajudando o bom desempenho da obra de Deus. Mas eu espero que os irmãos façam um bom aproveito da palavra de Deus com um aprendizado que é aquilo que está inserido nessas duas lições que o Senhor tem para nós. E na lição 2, nós vamos estar falando sobre a mordomia cristã como generosidade. E esse assunto está baseado em 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Então, meus amados, nós vamos estar orando para a gente estarmos assim, então, dando continuidade ao nosso estudo. Pai Santo, neste momento nós te agradecemos por esta oportunidade que temos, Pai, de mais uma vez estarmos diante de Ti, envolvido com a Tua Santa Palavra, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja falando em nossos corações nesta hora, através da pessoa do Teu Espírito Santo, aquele que nos ensina, que nos capacita, que nos orienta e que nos guia. Assim abençoe também a cada irmão que vai estar participando desse estudo, que eles também possam, ó Pai, usufruir, ó Pai, e tirar, Senhor Deus, proveito desse estudo, ó Pai, para as suas vidas, e que eles consigam, com a graça do Senhor, colocar em prática. Assim nós oramos, agradecido ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando nós falamos em mordomia, são coisas que estão nas nossas mãos e que nós precisamos, assim, então, desenvolver. E nós sabemos que cada crente ele é um mordomo do Senhor. Né? É entregue a nós a nossa responsabilidade, as coisas de Deus, para que nós assim possamos zelar, cuidar e que possamos também saber como administrar, como desenvolver isso. Então, não só as coisas espirituais, que nós temos responsabilidade de desenvolver bem, dentro daquilo que é a proposta da palavra do Senhor, mas também as coisas materiais que o Senhor coloca nas nossas mãos. Então, dentro do ensino da palavra, que nós possamos saber como nós vamos desenvolver, como nós vamos administrar bem isso, de forma que seja agradável ao nosso semelhante, ao nosso próximo, e, sobretudo, agradável a Deus. Quando nós falamos em mordomia e generosidade, nós precisamos mostrar isso através de quê? Através de nossas atitudes de voluntariedade, através de nossas contribuições, das nossas posses. E é através disso que nós vamos mostrar a nossa generosidade. Mas é um grande desafio. É um grande desafio porque, quando nós falamos em ser generosos, nós precisamos de parar, de olhar simplesmente para as nossas necessidades, mas atentar também para a necessidade do outro. Então isso se torna um grande desafio, porque nem todos, às vezes, conseguem desenvolver isso bem, administrar isso bem em sua vida. Né? Nós vemos aqui, para a gente começar, um bom exemplo para nós tirar como base para a nossa vida, que é a da igreja primitiva. Ali diz a palavra que muitos irmãos que tinham posse
Eles vendiam suas propriedades e traziam o valor e colocava ali aos pés dos apóstolos para que então pudesse ser feita a distribuição para que ninguém viesse a ter falta de nada. E isso era uma coisa voluntária, não era imposta pelos apóstolos para eles fazerem isso, mas eles faziam de bom grado, e entendendo, né, que se eles tinham algo de bom para eles viverem, então aqueles irmãos também que faziam parte da igreja, que estavam passando por dificuldade, que eles deveriam também estar bem em todos os sentidos. Eles estavam bem espiritualmente, tudo alegre e tal, louvando a Deus, caindo na graça, né? Mas às vezes financeiramente nem todos estavam bem. Então havia uma preocupação da parte daqueles que estavam bem para que seus irmãos em Cristo estivessem bem também. Geralmente quando se fala em generosidade, aí se pensa logo na quantidade. Quanto maior é a oferta, mais aquela pessoa foi generoso. Né? Mas não é bem assim. Não é pela quantidade, mas é pela qualidade que é feito aquela doação, aquele serviço, enfim, tudo aquilo que é feito com relação ao próximo. A qualidade do serviço que é feito para essa pessoa. Às vezes a pessoa pode dar muita coisa, mas o seu coração não estava naquele propósito. Mas às vezes a pessoa, por não ter tanto, mas o seu coração está naquele propósito, naquela finalidade, então aquela pessoa com pouco que teve, mas aquela pessoa foi muito generoso para se servir ao seu próximo. E tem um exemplo aí, bíblico, que está em Lucas 21, versículo de 1 a 4, que fala da oferta da viúva pobre. Jesus estava ali observando as pessoas entregando ali as suas ofertas, e Jesus, então, chega no final, ele fala assim, olha, quem deu mais entre todos foi aquela viúva, que ela deu, apenas aquelas moedinhas de centavos, né? E aí os discípulos de repente ficaram até assim, né? Porque aí Jesus explica, porque muitos ali deram uma grande quantia, mas estava dando aquilo que estava sobrando, não ia lhe fazer falta. Mas aquela mulher, aquela viúva, ela deu todo o seu sustento. Não também que foi imposto isso para ela fazer. Ela, naquele momento, ela desejou entregar tudo aquilo ali para a obra de Deus. Então, isso é um ato generoso. Ela deu tudo o que tinha. Então, isso aí é um exemplo também para nós. Provérbios 11, de 24 a 25, ele diz que quem é generoso, essa pessoa prospera. Então, por que prospera? Porque quando nós repartimos aquilo que nós temos, com certeza o Senhor abençoa, porque é o Senhor que nos dá todas as coisas. Então, com certeza, aquele que também reparte aquilo que tem com o seu próximo, com o seu semelhante, na sua necessidade, com certeza ele está fazendo aquilo que Deus faz, aquilo que Jesus faz, Jesus fez, né, e faz, através, de cada um de nós, que é repartir, que é abençoar, que é ajudar aqueles que estão necessitados. É muito comum referir a generosidade como algo meramente financeiro, mas a generosidade é muito mais ampla. Ela diz respeito à disposição de alguém em oferecer mais do que se é pedido ou esperado. A generosidade vai muito além das finanças, sendo assim podemos exercê-la com o nosso tempo e nossas habilidades. Quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 8, nós vemos ali que realmente aqueles irmãos fizeram isso. Diz a palavra que primeiramente eles se doaram ao Senhor. E depois eles se doaram a Paulo, ou seja, se dedicaram àquilo que foi pedido pelos apóstolos, que era se envolver, procurando fazer algo para ajudar aqueles irmãos da Judéia que estavam necessitados.
é a disposição de alguém oferecer mais do que lhe é pedido ou esperado. Todo o capítulo 8 de 2 Coríntios, nós vamos observar ali realmente a disposição daqueles irmãos em estar ajudando naquele serviço, naquela contribuição que ia ser levada para ajudar os irmãos da Judéia. E nós vemos que muitos irmãos ali rogaram a Paulo que eles pudessem participar daquela obra, daquele serviço, né? E o texto diz também que, mesmo não tendo tantas posses, mas eles superaram, eles, através do envolvimento do trabalho, eles foram muito além do que aquilo que, de repente, esperavam de poder conseguir. Eles conseguiram muito mais. Muito bem. O nosso primeiro ponto diz assim: generosidade com os mais próximos. E quem é o mais próximo da gente? É os nossos familiares, e como cristãos, é a igreja, que nós somos uma família. Todos que nascido em Cristo, eles se tornam filhos de Deus e se tornam uma só irmandade. Então nós somos uma família, família cristã. E que dentro dessa família também, assim como dentro da nossa família carnal, de sangue, tem necessidade, assim também dentro dessa família cristã, há aqueles também que têm a necessidade, que precisamos estar atentos, né, como fazedor de parte dessa família. Nós vemos aqui que a palavra diz, embora que a família da igreja não seja uma família irmão de sangue, foram todos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus, tornando assim, então, uma família espiritual. Então, nós também, como cristãos, nós devemos estar atentos para estarmos ajudando nas necessidades desses nossos irmãos, assim quando elas surgirem. Mas, infelizmente, às vezes tem pessoas que se dedicam muito bem, às vezes, à família cristã, né, na igreja. Ali a pessoa se desdobra para poder dar um atendimento, para poder contribuir, para poder ajudar o irmão. Mas muitas das vezes a sua família de sangue, às vezes ele deixa a desejar em suas necessidades. E a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 5,8 que se alguém não cuida bem dos seus parentes, e principalmente da sua própria família, diz que essa pessoa negou a fé e é pior do que um descrente. Nós precisamos sim cuidar dos nossos irmãos em Cristo, porque estamos todos juntos, mas não podemos esquecer também dos nossos familiares, principalmente aqueles que estão dentro da nossa casa. E a gente precisa estar atento a todas essas coisas. Que, como o autor colocou, quantas pessoas se mostram tão generosas com os irmãos da igreja apenas para mostrar algo que não são, e deixam os seus parentes passarem grandes apertos e necessidades. Paulo é enfático dizendo que a pessoa é pior do que o incrédulo, conforme nós acabamos de ler. Aí vem a pergunta: como tem sido, o seu cuidado para com seus parentes, nesse tempo tão difícil, de escassez e de crise? Devemos nos perguntar frequentemente, se nós temos expressado o amor de Deus em nossa família e em nossa igreja. Então está aí esse desafio para nós pensarmos. O segundo ponto, ele diz o seguinte: generosidade é ir mais além. Aí o autor coloca aqui alguns exemplos. Quem tem acesso aí à revista, claro que nós não vamos ler toda a revista, mas os irmãos podem acompanhar aí na leitura da revista. Ele diz o seguinte, alguns exemplos, ele fala assim, por exemplo, generosidade é ir mais além. Por exemplo, alguém vai doar uma roupa. Essa pessoa, antes de entregar essa roupa para alguém, tem a preocupação de lavar essa roupa, costurar a roupa se estiver rasgada, colocar um botão no lugar se estiver faltando, para assim levar essa roupa em perfeito estado para essa pessoa. Se alguém vai doar um móvel para alguém, essa pessoa tem a preocupação, além de dar, mas ele tem a preocupação de levar até a casa dessa pessoa, fazer com que esse móvel chegue na casa dessa pessoa.
Ele dá outro exemplo também, se alguém vai doar um livro, essa pessoa então tem a preocupação de, além de doar, mas dá uma trabalhada nos livros, dá uma encapada, dá uma ajeitada para entregar assim um livro bonito, num bom estado para as pessoas. E ele fala também sobre brinquedos, né? Ele vai verificar se os brinquedos estão, né? Se as bonecas estão com os braços, as perninhas no lugar, se os carrinhos estão com as rodinhas no lugar, tudo funcionando, para que vai doar uma coisa que realmente vai ser útil, que vai ser bom para o seu próximo, né? Mas já aconteceu, meus irmãos, de caso de pessoas já doarem roupas e essas roupas depois não poderem ser usadas. A roupa veio suja e ficou dentro da bolsa ali, e quando foi abrir aquela bolsa, aquilo estava cheirando mal, de sujeira que estava a roupa. Então é isso que o autor está colocando. Já houve caso também das pessoas doarem brinquedo, tudo arrebentado, tudo com defeito, que não poderia mais ser usado. Então isso é um tipo de coisa que não é agradável. Ou a pessoa doa alguma coisa, ajuda alguém de forma que vai ser útil para a pessoa, ou do contrário, a pessoa não... É melhor não dar nada, dar uma coisa, dar um brinquedo para uma criança, que a criança não vai ter como brincar, não é verdade? Então essas coisas a gente precisa estar atento. Aqui ele diz o seguinte: esses exemplos servem para refletir que, se desejamos doar algo, podemos ir além de simplesmente dar. Ou seja, fazer a obra completa, não é verdade? Fazer a obra completa, ir mais além. Ele está dizendo aqui também o seguinte, que esses exemplos eles podem estimular os nossos filhos a doar aquilo, né, de que eles não precisam. Aí aqui o autor coloca: a generosidade pode e deve ser aprendida dentro de casa. Quando a generosidade se torna uma disposição espiritual, torna-se natural. Assim sendo, nossos filhos aprenderão com os pais a ser generoso e será um ensinamento para toda a vida, né? Porque os filhos vão observar nos pais se os pais realmente aquelas pessoas zelosas, aquelas pessoas preocupadas com o seu próximo, com seu irmão em Cristo, ou com seu irmão de sangue, há alguém necessitado, há uma pressa de realmente de estar mobilizando algo para estar ali ajudando na necessidade daquela pessoa. Então, quando os pais eles agem dessa forma, os filhos vão aprendendo e vão vendo qual é o papel do crente, qual é o caminho certo a tomar, a fazer. Então essas coisas são muito importantes. Quando diz aqui que a generosidade se torna uma disposição espiritual, é algo para nós ter em mente o seguinte, que o amor de Deus ele está derramado em nossos corações. E o que Deus espera que nós façamos com esse amor dele que está em nós? É que nós possamos compartilhar esse amor. Seguir o exemplo que o Senhor Jesus fez durante o seu ministério e que Deus continua, e que eles continuam fazendo, né, a bem de cada um de nós. Ou seja, nós colocarmos para fora, desenvolver esse amor de forma prática. Assim como o apóstolo João, né, fala na sua carta: filhinhos, não amemos só de palavra, mas de ações e prática. Então assim deve ser a vida do cristão, saber desenvolver bem em esse amor de Deus em nós, abençoando o nosso próximo através da obediência à palavra do Senhor. O terceiro ponto diz o seguinte: a generosidade é para todos. Então aqui o autor coloca assim: você pode se perguntar, a generosidade é um dom de Deus para nós ou é uma disposição a ser buscada por todos? A resposta: as duas coisas. A Bíblia Sagrada ensina que a generosidade é uma disposição recomendada a todos os cristãos. A exemplo do grande gesto do Deus Pai ao entregar o seu Filho, e seu Filho Jesus, ao se esvaziar de sua divindade,
para ser humano completo. Filipenses 2, 5 a 8. Logo, a generosidade é um dom de Deus e uma disposição espiritual, de não fugir ou fechar os olhos aos necessitados. Então, meus irmãos, quando ele fala aqui, se a generosidade é um dom de Deus para nós, uma disposição de buscar de todos, e ele fala que a resposta é as duas coisas, é com certeza. A gente observa que já tem pessoas que ele tem um dom, ele tem essa coisa no seu coração. E às vezes, até pessoas que não são crentes, que não seguem ao Evangelho, né, que não seguem a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, muitas das vezes essas pessoas nos surpreendem. Essas pessoas têm uma coisa de ajudar aquele que está necessitado, que está precisando de algo. Então eu vejo que isso é um dom. Há aqueles que às vezes, mesmo sendo cristão, não têm essa sensibilidade de ter essa preocupação quando alguém está necessitando de algo. Realmente, é as duas coisas. Uma, a pessoa tem um dom, e a outra realmente é algo que precisa ser buscada. Como cristão, às vezes nós, ou alguns de nós, podemos não ter essa coisa de estarmos ali ligados, né, na ajuda ao nosso semelhante, mas como cristãos, nós precisamos buscar na palavra de Deus. E com certeza, quando nós buscamos na palavra de Deus, e quando nós a obedecemos, com certeza, essa palavra vai nos ajudar para que nós possamos, então, cumprir da melhor forma, da melhor maneira, aquilo que Deus tem como proposta para nós, que é disseminar, que é desenvolver esse amor dele que está em nós. Então, é possível também aquele que não tem esse dom, mas de poder fazer de uma forma perfeita, na medida que ele busca a Deus, porque Deus vai fazer com que ele consiga, através da palavra, desenvolver bem esse trabalho. E, meus irmãos, quando nós pensamos com relação à generosidade, Deus ele é grandioso em generosidade. Sabemos que Deus ele nos deu o melhor. Ele nos deu o seu Filho, né, para que pudesse assumir o nosso lugar, para que nós não viéssemos a morrer, espiritualmente falando. Então, o que Deus fez foi grandioso demais. Então, o que Deus fez foi muita generosidade. E nós podemos observar que não só Deus doou o seu Filho, mas que Deus, até hoje, até nesse momento, e vai ser sempre, porque Ele não muda, Ele vai continuar nos dando o melhor. Os irmãos imaginam que todos os dias nós temos tudo aquilo que necessitamos para viver. Você já pensou se um dia eles falassem assim, hoje não vai ter comida hoje, mas não acontece isso. Imagina se um dia fosse assim, hoje o sol não vai brilhar. A não ser que tiver um tempo nublado, chuvoso, né? O sol não brilha mesmo. Mas eu quero dizer o quê? Com tudo aquilo que envolve o planeta e que faz com que cada um de nós possamos viver de forma digna, de forma perfeita, que não vem nos faltar nada, tudo aquilo, Deus todos os dias, Ele continua com a sua fidelidade e com sua generosidade. Deus sempre nos dá além daquilo que nós às vezes pensamos. Não é verdade? Como diz a palavra, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então esse é o nosso Deus. E meus irmãos, e dentro ainda desse pensamento, certamente que há nesse tempo muitas pessoas que estão realmente precisando, não é verdade? De algo.
até mesmo em nossas igrejas, pessoas que perderam seus empregos, pessoas que perderam, às vezes, seu ente querido. E como que nós temos desenvolvido isso? Qual tem sido o nosso relacionamento com a beneficência da igreja? Como nós temos nos posicionado, temos chegado junto, entregando aquilo que é pedido para que nós possamos fazer, para estar se abençoando outras pessoas? Eu sei que muitos irmãos têm feito, glórias a Deus por isso, mas com certeza, meus irmãos, nós podemos fazer muito mais. E às vezes tem irmãos ou pessoas que nós podemos ser generosos não só em dar algo, em doar algo, mas doar a nós mesmos, numa palavra de afeto, uma palavra de consolo para aquela pessoa, vendo naquela hora está precisando disso. Um momento de perda, de dificuldade, de sofrimento, e que ouvir uma palavra. Isso com certeza, como faz bem a um coração aflito e amargurado. Então nós precisamos ser generosos em todos os sentidos, em todo aspecto da nossa vida, como crentes em Cristo. E a conclusão desse estudo diz o seguinte: não permita que seu coração endureça. Pratique o bem e doe-se. Não doe ou oferte pensando em benefício próprio, mas experimente ser liberto de tudo aquilo que o prende ao realizar boas ações. Tenha certeza de que você ganhará muito. Será transformado de dentro para fora. Lembre-se que Deus ama ao que dá com alegria. Então isso aí é muito importante. Esse versículo ele é maravilhoso. Quando a pessoa ele doa algo, entrega algo, dá algo para alguém, para abençoar a vida de alguém, quando ele faz isso com alegria, ele nem sente que está tirando aquele tanto, aquela importância ali dos seus bens para dar para aquela pessoa. Porque a alegria, o prazer de estar abençoando uma vida, de estar ali eliminando um pouco daquela aflição, daquele sofrimento daquela pessoa que está padecendo dentro daquela necessidade daquele momento, a alegria é tão grande que aquilo que nós doamos, a gente nem percebe. Agora, quando a pessoa não dá com alegria, ele dá, mas vai ficar pensando, poxa vida, eu dei aquilo, mas poxa, será que não vai fazer falta? Eu não deveria ter dado, porque pode faltar amanhã. Então, a pessoa colocar uma série de coisas, de pensamentos, de argumentos, mas quando a pessoa dá com alegria, né? Então é uma coisa muito satisfatória. É a mesma coisa do dízimo, né? Então fala, né? O dízimo é uma coisa que nós devemos entregar com toda alegria. Porque apenas a gente está dando uma mínima parte de toda a generosidade de Deus para conosco todos os dias. Né? Tudo é de Deus. Né? Nós somos de Deus, tudo é de Deus. Aquela partezinha que nós voltamos para Deus, é necessário ser com um prazer imenso, com uma alegria imensa, porque Ele nos dá muito mais do que aquilo que devolvemos para Ele. Portanto, meus irmãos, para pensar e agir, você consegue compreender a diferença entre generosidade e quantidade? Dar tudo, dar muito? Com certeza, conforme nós estudamos. Né? Não é a quantidade, mas é a qualidade da forma como é feito aquele tipo de doação. Se foi com alegria, ou se foi com constrangimento, ou seja, mesmo sendo pouquinho, mas se teve uma satisfação imensa em fazer aquilo, com certeza aquilo vai redundar em grande bênção para aquele que está recebendo, com certeza. Porque Deus sabe do esforço de cada um e da intenção do coração de cada um. Então Deus é poderoso para fazer com que aquela coisa seja grande,
na mão da outra pessoa. Ao seu redor, há alguém precisando de alguma coisa? Caso sim, vai e ajuda. Então aí já é uma sugestão para cada um de nós, né? Olhar ao nosso redor. Terceiro, quando você estiver disposto a doar algo, vá além, conforme nós também estudamos também nessa lição, né? O ir mais além. Não é simplesmente doa, né? Dê isso aí lá, ele dá um jeito lá, né? Tem que melhorar, ele está melhorado lá, já estou dando, o resto ele está precisando e se vira, mas não é assim. Você tem que dar um negócio já, que a pessoa já vai pegar e vai poder usar aquilo ali de forma legal. Quarto, a generosidade pode ser aprendida. Caso você não veja como uma pessoa generosa, que tal começar a desenvolver essa virtude em sua vida? Então também aqui é uma pergunta, né? E conforme nós falamos, né? Alguém já tem esse dom no seu coração, mas já tem outros que precisa realmente aprender e com a palavra de Deus para que ele possa então estar desenvolvendo da melhor forma possível essa boa virtude na sua vida de ser generoso quanto àquele que necessita do estender de mãos. Quinto, valorize a generosidade, primeiramente dentro de casa, junto ao seu cônjuge e filhos. Então, conforme nós também estudamos, não adianta a gente mostrar uma coisa que não somos lá na igreja. Precisa começar dentro da nossa casa. Porque dentro de casa tem os nossos, né, que realmente eles precisam de nós em todo sentido. Então, meus amados, que Deus esteja nos abençoando nessa primeira lição. E agora nós vamos passar para a dobradinha, né, que é a segunda lição. Lição de número 3. Generosidade no cuidado. Na primeira nós falamos com relação de doar, né, de contribuição, de servir ao próximo. Agora nós vamos falar aqui também, continuando a mesma linha de pensamento, que é de estar servindo o próximo, mas agora com relação ao cuidado. Né? O cuidado que precisamos ter com relação ao servir o outro. Então, muito bem, o texto bíblico está em 1 Pedro 4,10, que diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4,10. Então aí é o nosso texto bíblico. E nós vemos que quando nós falamos em mordomia, nesses últimos tempos, as pessoas têm deturpado um pouco o que significa ser a mordomia, né? Às vezes isso se aplica muito a pessoas de empresa, né? Aqueles que recebem a regalia, ou favores concedidos, principalmente quem recebe um cargo, ou aqueles que, aquele funcionário, né, que folga todo sábado e domingo, toda semana folga sábado e domingo, enquanto os outros às vezes não, aí a pessoa fala assim: mas que mordomia, hein? Você está numa mordomia só, né? Então, mas realmente mordomia não é isso. Né? Então nós vamos ver aqui, dentro da proposta do nosso estudo, que mordomia na ótica de Deus é outra coisa bem diferente. Temos aqui outro texto bíblico que eu gostaria de ler com os amados, que está em 1 Coríntios 4, 1 e 2, que diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus, e que se requer deste encarregados é que sejam fiéis. Então aqui, na nossa introdução, aqui o autor coloca para a gente aqui, dando uma explicação que é a mordomia. A mordomia, em sentido bíblico, é um princípio espiritual, pelo qual o cristão reconhece a Deus como dono de todas as coisas.
Cada cristão carrega consigo a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus lhe confiou, a partir do seu próprio corpo, estendendo aos seus bens materiais e até a natureza criada. Sim, a Bíblia traz em si uma linda mensagem ecológica, incentivando-nos a cuidar da natureza de Deus como seus mordomos. Somos responsáveis pelo uso destas coisas, de acordo com o propósito de Deus, tendo que prestar conta pela qualidade e pelo resultado de nossa administração. Note bem, tendo que prestar conta pela qualidade e pelo resultado de nossa administração. Então, sabemos que tudo pertence a Deus, mas tudo está entregue a nós. Nós que somos cristãos, somos crentes, salvos, está entregue a nós, a nossa responsabilidade, as coisas espirituais, conforme nós já falamos na lição anterior, e também a todas as coisas. Nós vemos que quando Deus cria Adão, coloca Adão ali, no jardim do Éden, ou seja, uma parte preparada para a habitação de Adão, mas que fazia parte da terra, todos os lugares. E Deus fala então que tudo estava nas mãos de Adão e que ele era responsável, que ele ia cuidar, que ele ia dominar sobre todas as coisas ali. Ou seja, podemos observar que Adão foi um primeiro mordomo, onde Deus entregou tudo nas mãos dele. Então Adão precisava cuidar de todas as coisas. E nós vemos que, infelizmente, um homem caído ele não tem esse entendimento. Em vez dos homens cuidarem daquilo que Deus entregou nas mãos deles, eles com ganância de bens materiais, eles destroem tudo. Nós vemos quão devastado está o planeta. Agora que quando eles pararam para ver a grande destruição, então eles estão tentando agora preservar. Manda que a gente preserve a água, economize a água porque a água está acabando. Manda que plantemos árvores, reflorestar porque está uma devastação só. Então, o homem destruiu o planeta e mudou a forma do funcionamento do planeta. E por isso que a humanidade sofre com tantas coisas, tantas calamidades. Porque o homem não tem sido um bom mordomo de cuidar e preservar bem daquilo que Deus colocou na mão dele. Mas ele só pensa em si, não pensa na geração, não pensa nos seus filhos, não pensa na geração futura, só pensa em si, só pensa em obter lucros e continua destruindo todas as coisas. Primeiro ponto, significado da palavra mordomo. O significado dessa palavra no Novo Testamento está dizendo com relação ao administrador da casa. Mordomo é aquele que administra uma casa. E aí, de acordo com Lucas 16, versículo 2, o mordomo era aquele que se encarregava da responsabilidade de ordenar corretamente os assuntos do interesse do seu senhor. Era um servo responsável de confiança. E quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos aqui um exemplo de mordomia muito grande, muito interessante, que nós podemos pegar para nós como base. Está falando do José. O José, quando ele foi vendido como escravo, ele então chegou ao Egito. Então ele foi trabalhar na casa de Potifar, que era ali um dos maiorais ali do Egito. E Potifar, vendo ali o desempenho dele, colocou ele como responsável por tudo na sua casa. Ou seja, colocou todos os seus bens, toda a sua casa, nos cuidados de José. Então José era aquele homem que ele tinha a responsabilidade de prestar conta de tudo para o seu senhor. Então está aí
em Gênesis 39, de 4 a 6. Uma palavra que gosto sempre de frisar, né, diz o nosso autor, né, quando leio esse texto, é cuidado. A casa de Potifar ficou sob os cuidados de José. Ele deveria cuidar com zelo dos bens do seu senhor. O mordomo é, portanto, o principal servo, o que administra a casa do seu senhor. Em nosso caso, somos mordomos responsáveis em cuidar com zelo e amor das coisas de Deus. Eu também, quando estava lendo esse trecho aqui, dessa lição, eu me lembrei também daquela passagem que Jesus conta, da parábola dos talentos. Quando aquele senhor, ele vai viajar, vai se ausentar para um país distante, né? Vai viajar, então ele pega, né, os seus bens e entrega nas mãos daqueles homens ali, que para ele, né, eram homens de confiança e que podemos considerar assim como mordomos, né? Então, para um dá 5 talentos, para outro dá 2 e para outro dá 1. Então nós vemos que... E ele vai para a sua viagem. Nós vemos então que aqueles que receberam aqueles talentos, tanto que receberam 5 como que receberam 2, né, eles viram que aqueles bens daquele seu senhor estavam em suas mãos, nos seus cuidados, eles então se preocuparam em desenvolver aquilo da melhor forma possível, porque eles queriam prestar conta ao seu senhor quando ele chegasse, e com resultados. E nós vemos que realmente quando o seu senhor chega, e eles apresentam, e bom resultado, cada um é o dobro, menos o que recebeu um. Aquele foi um servo negligente, não se preocupou, mas achou mais fácil enterrar aquele talento ali e depois entregar só aquilo para o seu senhor. Então o seu senhor não o louvou por isso, né? Mas ao contrário, né? Ele foi uma pessoa irresponsável, não foi um bom administrador, não soube cuidar com excelência daquilo que o Senhor deixou aos seus cuidados. Também faz sentido. O nosso segundo ponto diz assim: a característica que distingue um mordomo cristão. Então, está falando de mordomia cristã. Então está aqui. O mordomo cristão é aquele que é nascido de novo, possui entrega pessoal a Jesus. Tal mordomo demonstra algumas características que se tornam muito evidentes em seu estilo de vida. Primeiro, reconhece que Deus é dono de tudo que existe e vê a si mesmo como mordomo de Deus. Ao Senhor, seu Deus, pertence os céus e até mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Deuteronômio 10, 14. Segundo, compreende que Cristo é o seu Senhor. Mateus 6, 33. Terceiro, esforça-se em perceber o propósito de Deus para a utilização de cada bem material que possui. Lucas 12, 42 a 43. E quarto, assume os propósitos de Deus como seu estilo de vida. E será que nós, de fato, temos feito isso? Né? Então é importante, né, o crente, como diz, né, o crente ser igual ao seu Senhor, né? Fazer tudo aquilo que o seu Senhor faz, que nós, como representante dele, como filho dele, que nós possamos assim estar seguindo, né, ao nosso Senhor no desenvolvimento, na realização de tudo aquilo que ele tem colocado nas nossas mãos. Terceiro ponto diz assim: mordomia e generosidade. Então, ele diz aqui que há uma intricada relação entre mordomia e generosidade. Então, diz aqui a lição: uma vez entendido que somos seres criados e que Deus é Senhor de todas as coisas, tornamo-nos solidários para com as necessidades do próximo. Generosidade é um estado de espírito
que nos leva a agir com bondade, cordialidade e simpatia, bem como educação a respeito ao próximo. Então, aqui ele dá uma explicação, né? Que mordomia e generosidade são coisas que têm uma relação bem próxima. Mas quando nós lemos aqui Provérbio 22, 7 a 9, que eu gostaria de ler com os irmãos, Provérbio 22, 7 a 9 diz assim: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu o seu pão ao pobre. Nós vemos aqui um grande contraste. Ele está dizendo que o rico é aquele que só pensa em si. Ele quer acumular cada vez mais bens para si. Não é verdade? Tem, mas não está satisfeito com aquilo. Quer ter mais e tem medo de perder, né, algo, de forma que o que ele puder sugar dos outros, assim ele faz. Então ele domina, ele oprime, né? Então aqueles que pega emprestado fica como escravo, né? Como servo deles, porque eles são implacáveis. Eu, lendo isso aqui, eu me lembrei também das pessoas que fazem agiotagem, né? Quanto mais a pessoa está no sofrimento, na necessidade, mais os agiotas gostam. Eles oferecem a solução para aquela pessoa, mas de forma que vai afundar mais aquela pessoa. Porque ao invés deles emprestar o dinheiro com único, né, com juro normal, mas ele empresta o dinheiro dizendo que está solucionando o problema daquela pessoa, mas empresta o dinheiro 10, 15, até mesmo 20% de juro, coisa que a pessoa não vai ter como pagar. E depois, quando a pessoa não tem como pagar, ele tira até o teto da pessoa, tira tudo da pessoa. Esse é um tipo de coisa totalmente desagradável diante de Deus. São os tipos de assaltantes de forma tranquila. Em nome de ajudar alguém, está assaltando uma pessoa, está defraudando uma pessoa. Então, isso é muito sério. Mas em contraste, o texto diz que tem aquele, né, que reparte o seu pão com o necessitado. Então esse é bem quisto, é bem visto aos olhos de Deus, e Deus o abençoa. Imagina, meus irmãos, se todos que têm condição, que pudesse, né, ou que fizesse, o repartir daquilo que ele tem para abençoar os outros necessitados. Com certeza o mundo seria outro, se não houvesse tanto egoísmo. Né? Egoísmo, pessoas gananciosas, que só pensam em si, que o outro está sofrendo, é problema dele. Né? Por que não vai trabalhar ou não vai fazer isso? É claro que tem uns que não gostam de trabalhar mesmo, é meio complicado. E o apóstolo Paulo deixa até claro, bem claro, que é aquele que não trabalha, que também não come. Mas, exceção disso, meus irmãos, há muitas pessoas realmente que são trabalhadoras, mas não têm, principalmente nesse tempo que estamos vivendo. Não têm trabalho, estão passando necessidade, as coisas estão muito caras, e realmente essas pessoas estão sendo necessitadas de uma ajuda. Imagina se todos cooperassem, o mundo seria outro, não é verdade? Todos estariam cumprindo assim com aquilo que Deus determinou, dentro daquilo que Deus coloca em nossas mãos, a gente poder estar também compartilhando com aqueles que tivessem a sua necessidade. Conforme diz Atos 20, 35, o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Éfeso, e ele então ali ele fala, recordando as palavras do Senhor Jesus, que diz que bem-aventurada a coisa é dar do que receber. E Paulo diz isso se referindo ao que Jesus fala nos seus ensinos. Jesus fala o seguinte, que se alguém nos pedir emprestado, que nós não devemos nos desviar, né, dessa pessoa que está nos pedindo emprestado.
ou se alguém nos pedir algo que nós devemos dar, ou se nós emprestarmos algo a alguém que nós não devemos estar esperando receber de volta. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Que em vez de você emprestar, na medida do possível, se você tem como ajudar a pessoa, que você doe de todo o seu coração para abençoar a pessoa. Eu me lembro, meus irmãos, que teve um período da minha vida que eu passei uma certa dificuldade, que alguns irmãos da igreja sabem, e embora sendo empregado, tendo meus direitos, mas foi um período que o INSS estava vivendo um período de greve e eu não pude, então, ter os meus direitos no tempo certo. E eu passei 3 meses assim, naquela ansiedade, esperando resolver e não resolvia. Mas eu louvo a Deus porque muitos irmãos da minha igreja vinham à minha casa e traziam os alimentos para mim. Enfim, trazia tudo, trazia carne, trazia peixe. Então eu louvo a Deus porque os irmãos foram generosos para comigo. E não me faltou nada para mim, nem para minha família. Porque Deus mobilizou o coração dos irmãos e Deus supriu a despensa dos irmãos para que os irmãos pudessem estar me abençoando. Então é isso. A gente deve fazer um para o outro, porque com certeza a falta, a necessidade vai ser suprida quando um olhar com amor e com dedicação para o outro, valorizando a pessoa. Então isso é muito importante. Diz assim a nossa lição: por consequente, a forma como lidamos com os nossos recursos pode revelar se somos ou não bons mordomos. Com um efeito, um bom mordomo é generoso, pois não aplica avareza ao coração e está disposto a dar o melhor de si por amor àqueles que estão em necessidade ou desespero. O autor colocou assim bem explicado para a gente, Agora o quarto e último ponto: doação e generosidade. O fato de doar não é um dom de todos. Nem todas as pessoas têm esse dom, mas nós já falamos sobre isso. Como a pessoa vai conseguir desenvolver isso, esse dom de doar, de ajudar, de abençoar as outras pessoas, através da palavra de Deus. Mas como cristãos, precisamos o quê? Refinar a nossa vida com a vontade de Deus, na medida que sabemos que Deus é o dono de tudo. Não é verdade? Então não há o perigo da gente pegar um pouco daquilo que nós temos e ajudar na necessidade do outro. Porque com certeza Deus vai continuar suprindo a nossa despensa, Deus vai continuar suprindo tudo aquilo que necessitamos. E eu então fiquei lembrando aqui daquela passagem da viúva de Sarepta. É quando Deus fala com Elias: você vai até Sarepta, que eu ordenei que uma viúva te sustente. Pensou uma viúva e não tinha um marido para suprir a sua casa, e ela sozinha. Então Elias vai para lá. E quando ele chega, ele encontra aquela senhora e ele fala com ela: olha, traz um pouco de água para mim. Então quando ela vai buscar a água, ele fala: traz também para mim um bolo, um pão, E ela fala: meu senhor, eu não tenho nada, eu tenho um pouco de farinha e um pouquinho de azeite que eu vou pegando essa lenha aqui e eu vou fazer o meu filho para nós comer e morrer, porque não tem mais nada. Era uma seca tremenda que estava acontecendo ali naquela região de Samaria. Ali os irmãos conhecem a história, o porquê, cada rebeldia do rei Acabe. Mas Elias falou: faz o seguinte, você primeiro vai lá, faz um bolinho e traz para mim, e depois você faz para o seu filho. Aí Elias então dá a profecia para ela, que a farinha da sua panela não vai acabar, nem o azeite da botija vai acabar. Então isso aí está registrado aí, 1 Reis 17,
né, versículo de 8 a 16. E aquela mulher, então, ela foi, né, ela creu, né, na palavra ali daquele profeta. Eu não sabia, eu não sei se ela naquele momento sabia que ele era o profeta de Deus, mas no fato dela obedecer, ela deve ter visto nele, né, um homem de Deus, e ela obedeceu, ela creu na palavra que ele falou para ela, que não vai faltar. E realmente, meus irmãos, no versículo 16, diz a palavra que da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Então é isso que eu estou dizendo. Não há o porquê de ficarmos com medo de estarmos abençoando o nosso próximo na sua necessidade. Porque Deus é aquele que supre toda a nossa necessidade. E tudo é dele. Ele que nos dá todas as coisas. Então, com certeza, ele vai continuar suprindo e vai até nos surpreender. Vai nos abençoar de tal maneira que a gente possa até realizar mais ações nesse sentido. É só a gente abrir o coração, né, em obediência à palavra de Deus e fazer aquilo que Jesus ensina e que Jesus manda fazer. Como ele diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando a gente recebe um presente, alguma coisa, a gente fica alegre, né? Então, mas quando a gente dá, há uma alegria muito grande no nosso coração, porque a gente está servindo na falta, na necessidade daquele, então a gente vai ver que aquela pessoa foi suprida naquele momento, naquela necessidade, então eles são daquele sufoco, como diz assim. Há um prazer, né? Uma alegria enorme. Então, quando a gente faz, é muito melhor do que quando a gente recebe. Então, a palavra de Deus, ela é tremenda, né? Ela é fantástica, né? Muito bem, meus irmãos, para nós terminarmos aqui, conclusão. O cuidado e o evangelho são inseparáveis, assim como a mordomia cristã e a generosidade. Suas raízes não estão em programa, mas em uma relação direta com Deus vivo. É Ele quem define e direciona a qualidade da mordomia, capacitando pessoas dispostas a ser exemplo de cristão para outros seres humanos, e os motiva para seres cuidadosos com a sua criação e a proclamação do Evangelho. Então está falando de cuidado. E para a gente finalizar mesmo de tudo, a gente lembra ali daquela passagem da parábola que Jesus conta, né, com relação ali o bom samaritano, daquele homem que vai e encontra ali um homem caído, ferido pelos salteadores, e ele então para, né, e dá o atendimento àquele homem que estava ali machucado, e então ali ele dá os primeiros socorros, né, insere ali o remédio ali nos seus machucados, pega aquele homem, coloca em cima do seu animal e leva até lá numa estalagem, num lugar onde tinha recurso, e lá ele fica lá um tempo com aquele homem, e depois ele segue a sua viagem, deixa dinheiro, e ainda fala, ó, se gastar mais do que o que eu dei aqui, quando eu voltar eu acerto tudo. Então, isso aí foi um cuidado tremendo com o seu próximo necessitado. Ele poderia ter colocado o remédio e falou, ó, já te atendi, já te socorri, fica sentado na beira do caminho, quando você melhorar, você levanta e vai caminhando. Mas ele não, ele fez o quê? Fez a obra completa. Ele foi muito mais além, né, conforme nós estamos falando aí todo nesse vídeo, né? É ir mais além. Então, realmente, essa parábola desse bom samaritano, né, ao invés daqueles religiosos que passaram de lado, não quiseram se envolver, mas ele não, ele foi até o fim. Então, o que não pode acontecer conosco, como cristãos, é nos omitir, é não querer envolver, é não querer, né, uma série de coisas, nós temos de ter cuidado, porque Deus está, né, com o seu olhar sobre nós. A palavra de Deus diz que Deus está com seus olhos sobre os bons e sobre os maus, né, olhando a obra de cada um. Então, com certeza, meu irmão, se a nossa obra for perfeita diante de Deus,
com certeza somos mais do que bem-aventurados, com certeza somos abençoados por Ele. Então, para pensar e agir, primeiro, você consegue perceber que você é e tudo que tem pertence exclusivamente a Deus? Sim, claro, né? Que somos de Deus, né? Ele nos comprou, Ele nos salvou, nos comprou para Ele, né? Então somos dele, tudo é dele, nele que nos dá todas as coisas. Segundo, seu estilo de vida inclui servir bem a Deus como um mordomo fiel? Então creio que a resposta deve ser sim, mas se caso ainda não, né? Que cada um de nós possamos rever a nossa vida e realmente nos chegarmos à palavra de Deus para que realmente possamos ter esse estilo de vida. Terceiro, seu estilo de vida inclui servir bem as pessoas em cuidado? Também é algo que devemos estar, né? Se não estamos fazendo, que devemos estar analisando bem para que possamos fazer, né? Assim como esse bom samaritano. Dar o máximo, né? Nos doar, né? Para que realmente possamos estar fazendo um bem feito para aqueles que necessitam. E por último, a sua vida pode ser vista como uma doação completa à obra de Deus no mundo? Creio que também a resposta é sim, né? Porque aqui onde nós estamos inseridos, na nossa localidade, na nossa igreja, na nossa região, aqui é um mundo, né? Aí fala assim, um mundo, a gente pensa lá em outros países, não, aqui é um mundo. Quem está lá também fala o mundo, né? Se referindo aqui. Mas onde nós estamos inseridos, aqui é o mundo. E aqui, né, com a graça de Deus, acho que cada um de nós temos feito algo, né? Claro que precisamos desenvolver muito mais, mas eu creio que nós temos também, dentro da medida do possível, temos feito alguma coisa para estar abençoando ao nosso próximo em todos os sentidos, espiritualmente e materialmente também. Portanto, meus amados, que Deus esteja nos abençoando, que os irmãos tenham paciência, que são 2 lições, são 2 aulas em uma, né? Mas eu tentei ser mais breve possível, não me estendi muito, e então que os irmãos estejam tirando um bom proveito desse estudo e que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém?